A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos, ao vivo, em um só Espírito, agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, levando as maravilhas da palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, que são as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia, e o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens onde houveram os sorteios do Antigo ao Novo Testamento, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 18 e 19, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, ao vivo agora em todas as redes sociais. Por isso que eu fico olhando para todos os lados, porque estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Ao lar, coração, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então agora vocês podem ouvir, aumentar a fé de vocês ao ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou dar início às orações de ministração. E lembrando que nós reservamos o horário de 1h12 até 1h24 da madrugada, esses 12 minutinhos finais da live, para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor e fazerem prova de toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Eu, abençoado lá de Rio Grande do Sul, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E não é que eu sei tudo de cor, é que o Espírito Santo realmente que me faz lembrar de todas as coisas. João capítulos 14, 15 e 16. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Mateus capítulo 10 e capítulo 11 também. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração.
E mais antes da oração, peço por favor que tenha respeito aí nos comentários, demonstre o respeito que você quer ser tratado, para que verdadeiramente as outras pessoas possam desfrutar da palavra do Senhor, senão terei que silenciar caso passe dos limites. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, e que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando todo o mal e toda a obra do mal, desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, dessas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, testificando a Tua palavra que está sendo ministrada e que elas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Uma coisa que eu não gosto de fazer é silenciar as pessoas, mas esse abençoado nunca demonstrou o mínimo de respeito e ele já foi respondido tanto no Milho Oferta Din quanto na Igrejas Benditas. E ele se recusa a admitir que está errado e é apenas um indouto e ignorante que verdadeiramente não demonstra o mínimo de respeito para com o próximo, muito menos para com o Senhor Deus, quem dirá a sua palavra. Então vamos verdadeiramente dar prioridade para aqueles que querem aprender da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, basta você se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, e deixar nos comentários o seu nome e dizendo que você é membro da igreja virtual Igrejas Benditas. E fale o número de 1 a 12 dos 12 rebanhos dos benditos do qual você escolheu fazer parte. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Eu respondo para vocês com base nas Escrituras Sagradas, que é o meu dever e a minha obrigação. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos chamou e nos comparou aos seus rebanhos. Não confunda com gatos. Rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus sempre afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor, que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, no versículo 31 ao versículo 46, a promessa do Senhor Jesus de aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes, e esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. E nós estamos aqui agora ao vivo em todas as redes sociais, para que assim como também está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Então estarei dando início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para buscar ao Senhor nosso Deus nesta madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E o primeiro rebanho bendito ímpar, de número 11,
e o rebanho bendito par de número 12. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o livro a ser ministrado é o livro de Judas, que contém um único capítulo. Judas, capítulo 1 e único para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11 e do rebanho bendito par de número 12. Livro de Judas, capítulo 1 e único para meditação dos rebanhos sorteados. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Caiu. Foi a oração de número 9, mas ela caiu. Sejam todos muito bem-vindos, capazes. Aqui, a produção pegou, obrigada. Oração de número 9 é a primeira a ser ministrada, tudo para mais honra e mais glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles venham ser guardados e revestidos e purificados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que venham ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Hoje lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, a ciência, um significado por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Judas, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glórias e aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 e único do livro de Judas, o apóstolo Judas está nos alertando com muita atenção sobre os falsos mestres, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, que estão mais preocupados com o momento presente do que com o momento por vir, a vida eterna livre. Pois eles andam muito na emoção e no sentimento. Aqui deixa claro, escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, ou seja, sentimentos ruins, malignos e mundanos. E que ainda, detalhe, promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Divisões sensuais, ou seja, divisões sensoriais de corpo, de
natural e não verdadeiramente, devemos lembrar com muita atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Hoje em dia, o corpo de Cristo, ainda de parecerem estar dividido, porque devemos lembrar que o corpo do Senhor Jesus não pode estar dividido. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. E, hoje em dia, eles demonstram essa grande diversidade não, quem dera fosse diversidade, essa variedade de igrejas, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, faz a mesma coisa uma atrás da outra, imita o amiguinho de maneira que você poderia simplesmente somar, agregar junto com o irmão e não tentar fazer de uma forma nova aquilo que já está sendo feito. Devemos estar verdadeiramente com o Espírito. Com o Espírito é necessário, o Espírito Santo, é necessário que nós estejamos o quê? Conforme a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aí com uma denúncia em que nós oferecemos 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Mas nós não tiramos a utilidade dos templos físicos. Não estamos vindo aqui para poder tentar separar a igreja, muito pelo contrário, para juntar a igreja. Porque de que adianta estar cada um junto de maneira carnal, mas separado uns dos outros, e em espírito então completamente dividido? Devemos buscar verdadeiramente a palavra do Senhor, para que aquilo, como está escrito, guardai-vos no amor de Deus. Quem é o amor de Deus? O Senhor Jesus, o Cristo, o Filho unigênito que veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e a vida eterna livre. E para nós permanecermos nele e ele em nós, João capítulos 14, 15 e 16, palavra do Senhor Jesus, é necessário guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então é uma reflexão que a gente sempre faz questão que todos vocês venham a lembrar, que nós precisamos estar juntos. Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. O Senhor lá também na parábola, no livro de Mateus capítulo 25, ele deixa bem claro que ele ajunta onde ele não semeou, ele colhe onde ele não plantou, porque verdadeiramente o nosso Deus veio para ajuntar, para agregar, não para dividir, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e o próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que estaremos respondendo vocês, interagindo com os comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como, a partir de 1h12 da madrugada até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E caso você queira mais interação, live de segunda a sexta no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Que lá é focado em interação com vocês, tirar as suas dúvidas, abordar polêmicas, trazer debates importantíssimos para a nossa salvação e para a nossa vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio do capítulo de 2 a Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração da mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Na outra rede social, no @Igrejas Benditas, você vai poder voltar no início da live e conferir as passagens da Bíblia Sagrada que nós apresentamos, para que vocês possam ver que o ministério de sorteios é bíblico. E a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor, o Espírito Santo, para falar ao coração de todos vocês. Tanto é que estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Para que vocês possam ver a seriedade e comprometimento com cada atividade e atitude que nós apresentamos sempre a todos vocês. Vamos à ministração da oração de número 3.
Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser lavadas, purificadas e renovadas com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja agora, juntamente com a ministração da tua santa palavra, as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Eu vou ir do versículo 11 ao versículo 17. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo é Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus, Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, deixa clara a separação aqui, que quem não examinar corretamente vai pensar naquela história de premeditação, que Deus já criou os que vão morrer, já criou aqueles que vão viver. Deixando aqui sempre bem claro que primeiro o apóstolo Paulo fala de todas as atividades que aquela pessoa fez e como o Senhor realmente já destinou ela para aquele lugar terrível. Por quê? Por causa das obras da qual ela fez. Um grupo de atitudes do qual uma pessoa faz que vai determinar aonde ela vai parar. Da mesma forma que aqui deixou bem claro que você escolheu desde o princípio para a salvação, por causa das obras e dos frutos dos quais eles estavam ali semeando, praticando e produzindo. Tanto é que o apóstolo Paulo exorta: permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, é muito importante verdadeiramente nós buscarmos permanecer firmes e fiéis ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. E a partir de 1 e 12 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Não tem um único versículo nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, que afirma que brincos, ornamentos, qualquer tipo de ornamento, no caso que resume em geral, seja pecado, deixando isso aqui muito bem claro. Muito pelo contrário, o castigo que o Senhor impôs sobre as mulheres que estavam em pecado foi tirar os seus ornamentos. Foi um castigo que o Senhor colocou naqueles que estavam em pecado. Era um castigo tanto para a mulher quanto para o homem, porque a mulher é a coroa do homem. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. 2 Coríntios, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 10. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e se inscreva ou nos siga para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. E a próxima oração a ser ministrada, @Igrejas Benditas, aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, no @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus ou Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que seja queimado e destruído todo o mal e toda obra do mal, com o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no final da live eu vou poder ter tempo para poder responder todos vocês, tudo para mais uma glória ao Senhor Jesus. E o abençoado falou que a sua internet está travando. Saiba que essa live fica salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas, e qual você pode depois verdadeiramente voltar e acompanhar toda a ministração sem interrupções. E vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de 2 Coríntios, é importante para vermos como, ao estar junto em espírito, é muito mais importante e necessário do que estar junto fisicamente, porque devemos buscar trazer a palavra do Senhor para dentro de nós, estarmos verdadeiramente em um só espírito, aonde nós estivermos. João 4, versículo 21 a 26, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar, não de qualquer maneira. Então devemos buscar sempre trazer a presença do Senhor para nossas vidas e andarmos em espírito, pois como está escrito em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, que é isso que devemos estar sempre atentos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever
no perfil de nossas igrejas virtuais, incluindo essa aqui, @igrejasbenditas, para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para que o nosso sacerdote e apóstolo possa estar intercedendo e orando por todos vocês, todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. E olha o livro de Romanos aí que eu mencionei, glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu sortearei mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Romanos, capítulo 15. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Romanos, capítulo 16, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, e Romanos 15, versículos 16 a 18, e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil ou você encontra o vídeo fixado no perfil. Caso não encontre, vá em outro perfil no @milaofertadim ou no @igrejasbenditas. Se não encontrar na rede social que você estiver nos acompanhando, o vídeo fixado, vá em outra rede social que você vai encontrar o perfil, o vídeo fixado, para mais uma glória ao Senhor Deus. Produção, caiu aqui, pega pra mim, por favor. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu tiro dúvidas no final da live, a partir de 1h12 da madrugada. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @milaofertadim. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando agora essas vidas e libertando e destruindo todo o mal e toda a obra do mal, para que essas vidas possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 21. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus,
porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 15 do livro de Romanos, vemos aqui a determinação de um verdadeiro líder no Evangelho do Senhor Jesus, preocupando para que todas as obras, as ofertas e as palavras daquele povo que ele está apacentando em nome do Senhor Jesus venha a ser agradável e aceitável ao Senhor nosso Deus. Então é sempre muito importante nós estarmos atentos, examinando a palavra do Senhor Jesus, e como a igreja de Bereia, Atos 17, versículo 11, ouvindo as pregações dos nossos líderes e sempre conferindo nas Escrituras Sagradas para ver se o que ele está falando é aquilo que está escrito. Pois o apóstolo Paulo, sempre muito certo, afirmou para os seus discípulos: mesmo que nós vos apresentemos um evangelho distorcido, que seja anátema. Então, para sabermos se o evangelho está distorcido ou não, precisamos conhecer o verdadeiro evangelho. Aqui o apóstolo deixou bem claro que ele buscou anunciar e ensinar para aqueles que não sabiam, mas não, ele nunca aproveitou do fato deles não saberem, deles não conhecerem, para tentar criar o seu próprio ministério, o seu próprio eu, o seu próprio isso, e sim para verdadeiramente dar continuidade ao ministério do Senhor que ele havia o concedido. A graça, como ele mesmo falou aqui no versículo 15, a graça, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, a graça são obras em nome do Senhor Jesus, e é necessário verdadeiramente, como o apóstolo Paulo afirmou, cada um de nós recebemos uma graça, cada um de nós recebemos verdadeiramente algo do qual nós devemos fazer, pois todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, tomamos sobre nós o seu jugo e o seu fardo. Mateus 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 a 30. E não pode ficar parado. João, capítulos 14, 15 e 16, palavras do Senhor Jesus. É importante estarmos sempre constantemente em movimento, como nós estamos aqui sempre ao vivo em todas as redes sociais, para mais de 30 países, pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas, e é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o meu ele perguntou na sua igreja como vocês tratam os levitas. Nossa igreja não existe levita, porque levita é só quem vem da linhagem de Levi. Deixando isso aqui sempre bem claro, e não tem mais como saber se uma pessoa da linhagem de Levi, de quem das 12 linhagens o pessoal é, já que teve a queima dos arquivos, vamos dizer assim, de anos 70 depois do Senhor Jesus. E aqueles que trabalham na obra do Senhor Deus, que não devem ser chamados de levita, os obreiros, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário, tudo para a mais honra e glória do Senhor Jesus. Não, se tem sacerdote, não tem levita não, porque o sacerdócio precede o levítico, o sacerdócio levítico. Tá lá no livro de Gênesis, segundo a ordem de Melquisedeque. Perdão, acabei me empolgando, comecei a responder. É segundo a ordem de Melquisedeque, que vem em Gênesis, antes mesmo de Levi sonhar em nascer. O sacerdócio já existia. E é esse sacerdócio que deu continuidade através do Senhor Jesus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Lembrando que a partir de 1h12, que é o horário correto de eu interagir com vocês nos comentários e tirar as suas dúvidas. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2.
são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que nós estamos ao vivo neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos ao livro que foi sorteado, um livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. É o primeiro livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 7. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Samuel, capítulo 8, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos também são numeradas. A oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que cada um filho bendito e fiel ao Senhor, que esteja agora verdadeiramente fazendo a tua obra em prol do teu reino e da tua justiça, venha ser coberto e revestidos com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e seja removido todo o mal, toda a obra do mal, toda sequela carnal ou maligna que esteja nos corpos, almas, espíritos ou corações das benditas e fiéis vidas que estão agora verdadeiramente buscando ao Senhor, fazendo a obra para com o Senhor nesta madrugada. Que seja agora o sangue do Senhor Jesus o Cristo sobre essa vida, verdadeiramente curando, restaurando e renovando, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de 1 Samuel, é importante para vermos verdadeiramente quando há a presença de alguém ungido e escolhido pelo Senhor para interceder, para que possa verdadeiramente aquele povo ser vitorioso, para que o Senhor seja a favor daquele povo, para que o Senhor seja a fortaleza e seja aquele que peleja
pelo aquele que está em obediência ao Senhor. Então devemos buscar sempre a presente e a constante presença do Senhor nosso Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nossos lares, comércios, veículos, aonde for que nós estivermos, a presença do Senhor esteja sempre conosco e não seja como está escrito aqui no versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Verdadeiramente se ajunte, se apega ao Senhor Deus, para que não só até esse momento, mas que Ele continue sempre te ajudando, te guiando, te instruindo, direcionando, para que você possa ser um dos benditos do Pai, que irão se assentar no trono, no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque agora, no momento, no presente, você guardou e praticou as palavras e os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o último livro é o último rebanho, perdão. E o último rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os últimos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de se inscrever ou me seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. E o livro a ser ministrado é o livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus às Escrituras Sagradas. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, estamos sempre aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Efésios, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Efésios, capítulo 3. Sortear é bíblico e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor para falar ao coração de vocês, sem nenhuma manipulação de sentimentos ou emoções do ser humano, mas sim a vontade do Senhor aos seus corações. Pois, como está escrito também em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos à ministração de mais uma oração. Nada que nós trazemos aqui é do nosso coração. João capítulo 7, palavra do Senhor Jesus. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser lavados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, curados, protegidos e edificados, para que possam verdadeiramente ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo
um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Efésios, fica evidente como a palavra do Senhor Jesus verdadeiramente se cumpriu, onde ele afirmou a outras ovelhas de outro aprisco que também me convém apacentá-las, lá em João capítulo 10, e cá estamos nós verdadeiramente buscando agarrar essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Através do seu sacrifício, nós hoje temos a oportunidade de alcançarmos a salvação e a vida eterna livres, não apenas através do seu sacrifício, mas sim pela sua ressurreição. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado, que esse será uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a meditação de todos nós nesta madrugada. E o último livro a ser ministrado de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o último livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Eita agora! 1 Coríntios capítulo 16 para a meditação de todos nós. 1 Coríntios capítulo 16 para a meditação de todos nós nesta madrugada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a oração é a oração de número 4, a próxima a ser ministrada. Então sigam, se inscrevam e compartilhem, convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles recebam o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo em todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, para que vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 16. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, suportai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro.
Glórias, aleluia, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 16 do livro de 1 Coríntios, é importante para vermos a interação de todos os irmãos, o respeito e a cooperação mútua, cada um com o seu chamado, com a graça que lhe foi concedida, não apenas tentando fazer o mesmo de uma maneira que venha a ele se sobressair, mas sim fazendo aquilo do qual foi chamado para agregar na comunidade em Cristo Senhor Jesus, não agregar na palavra do Senhor, não acrescentar e nem omitir nada, que é o nosso dever, a nossa obrigação, também como está escrito aqui no versículo 16, vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, ou seja, nos sujeitarmos às autoridades constituídas pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a liderança da qual está ali para nos guiar, nos instruir na palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Eu vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Sendo essa a denúncia de número 61. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Romanos 13 com foco nos versículos 1 a 7, Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E lembrando que eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, pra quê e como. Já estarei sorteando primeiro os 7 números. Então escolha o seu número de 1 a 7 para você receber a palavra do Senhor ao seu coração nesta madrugada. Mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Judas. Judas, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, se você escolheu o número 5. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas, em que você pode acompanhar as ministrações que se passaram, caso tenha perdido alguma delas, e também compartilhar para outras vidas que vão precisar da palavra do Senhor em seus corações. Se você escolheu o número 4, livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, se você escolheu o número 2. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E antes de estar respondendo as suas dúvidas, eu vou dar umas informações, uns comunicados muito importantes para todos vocês. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais.
e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que são realizadas durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da madrugada aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @A Igreja 70 Santos, e na parte da tarde, a partir das 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37300, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, com foco nos versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembrando que dependendo do horário do rede social, você encontra o link e horário das lives e outras informações importantes na descrição desse vídeo. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer um de nossos templos físicos na sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora eu vou dar início à interação com todos vocês. O pessoal comentou: acho que Jesus falava de coisas que nem ele mesmo entendia. Jesus não tinha convicção sobre tudo que falava, tanto é que ele orou para não ser crucificado. Como é que a pessoa que veio com a missão de morrer por nós ora para isso não acontecer? Então vamos lá, abençoado. Tudo que o Senhor Jesus fala e fez sempre tem um propósito, um significado por trás de cada uma dessas coisas. Entre elas, você comentou aí justamente que você afirmou que ele não entendia o que ele falava. Isso é impossível. Tanto é que ele mesmo afirmou que ele falava antes de acontecer, que era para que quando acontecesse, eles viessem a crer que verdadeiramente ele ali era o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aí você está questionando o fato dele ter pedido sobre o Pai: se for possível, tira de mim esse cálice. Devemos lembrar que há falas, atitudes e comportamentos que o Senhor Jesus sempre demonstrou, que ele demonstrava e que ele falava, que era para que nós pudéssemos ter o exemplo, para que nós pudéssemos saber o que estava acontecendo, o que estava se passando. E nessa passagem que ele pede: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, para demonstrar claramente que o corpo dele não queria aquilo, porque ele mesmo falou: o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Ele se fez carne, se fez homem. Ele se revestiu desse corpo de corrupção para que pudesse o seu espírito permanecer incorrupto e pudesse vir a alcançar as nossas vidas. Porque faria algum sentido
Ele veio com esse propósito realmente. E aí faria algum sentido para você? Você iria acreditar que o Senhor Jesus realmente sofreu tudo isso que está descrito nas Escrituras Sagradas? Se ele fosse para a cruz rindo e saltitando, falando: Senhor, não vejo a hora de ser crucificado, vai ser uma maravilha. Não é. É algo que a sua carne, o seu corpo realmente pesa. É algo que você pesa no seu corpo e o seu espírito tem que segurar ali firme. Porque qual foi a palavra que ele continuou? Mas seja feita a tua vontade. Naquele momento o espírito começou verdadeiramente a fortificar o corpo dele natural, que estava tentando fraquejar. Mas o que importa é o espírito, que estava sempre muito bem alimentado, alicerçado e firme na palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele continuou comentando: hoje em dia tem pastores fazendo milagres de cura, e muitos acreditam por ignorância. Eu acho que em relação aos milagres de Jesus é a mesma coisa. As pessoas acreditavam por ignorância. Não, abençoado, porque tinha muitas pessoas que tinham grande conhecimento, que tinham grandes estudos, e eles acreditavam e criam nos milagres, prodígios, sinais e maravilhas do Senhor Jesus verdadeiramente, e eles tinham conhecimento para saber se aquilo ali era ou não. Tinha ali os religiosos que tinham conhecimento de saber se aquilo ali era ou não do Senhor Deus, mas eles preferiam questionar porque o movimento que o Senhor Jesus trazia era algo prejudicial àquele esquema corrupto religioso que eles vinham formando. Daqui aos escribas e fariseus, que falaram que ele fazia aquilo ali por meio de Belzebu. Aí foi que o Senhor Jesus falou: como é que eu posso fazer? O reino dividido não espalha, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Lá em Mateus capítulo 12, foi justamente sobre isso. E aí o que o Senhor Jesus foi bem claro. Ele afirmou: se não acreditem que eu venho por meio do Pai, acreditem por causa das mesmas obras. E as mesmas obras que o Senhor Jesus se refere, não é só os sinais, os milagres, os prodígios e maravilhas, mas sim todo o comportamento de santidade que o Senhor Jesus sempre apresentou para que todos nós pudéssemos examinar e sermos seus imitadores. Como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aqui ele continuou: as pessoas acreditam em Jesus porque elas querem obter benefícios, como saúde, prosperidade, etc. Ou seja, é uma crença mediante troca, visando interesses pessoais. Se Deus não curasse, eles estariam nem aí. Infelizmente, tem muitas pessoas que realmente estão com essa intenção. Mas nós devemos lembrar como essa intenção é extremamente errônea e equivocada. Porque o Senhor Jesus, quando você examina o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, ele deixa claro: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que são verdadeiros, aqueles que realmente vão alcançar a coroa da vida eterna, vão alcançar um corpo incorrupto, essas pessoas, elas têm que pegar o seu eu e abandonar. A fé delas não pode estar firmada em sinais, milagres, prodígios e maravilhas, porque isso é algo inconstante, algo que não tem controle. Ah, Milena, os sinais seguirão os que creem, sim, mas os sinais seguirão os que creem mediante ao Senhor que opera os milagres através desses. Se o Senhor não quiser operar o milagre, ele não é obrigado a operar o milagre. E quando você baseia a sua fé, a sua esperança, a sua convicção apenas naqueles sinais, milagres, prodígios e maravilhas, ocorre o que está acontecendo hoje em dia. Esses espíritos de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 14, em que eles fazem esses mesmos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Mas a diferença é que eles não cobram nada da pessoa, um posicionamento, caráter, atitude, renúncia, iniciativa. É algo que parece muito bom em primeiro plano, mas quando você passa a ver as consequências dessas ações, desse momento, desse presente, você vê que as consequências do presente são algo que se estende em toda a eternidade. Não só na eternidade, como já começa a pagar realmente nessa vida. Pode não ser os olhos que um está vendo, o outro está vendo, está achando que está muito bem. Mas a pessoa sabe, o Senhor Deus sabe o que está realmente passando, aonde que o sapatinho dela está apertando, que é a frase que o pessoal realmente fala. E infelizmente, realmente tem essas pessoas que seguem por causa de interesses. Mas não podemos afirmar que é todo mundo. O próprio Senhor Jesus também afirmou que lá tinha pessoas ali no meio dele, que aquela grande parte daquela multidão seguia ele por causa dos milagres que ele realizava. Mas ele não deixava de ser quem ele é por causa da intenção que as pessoas tinham em seguir ele. Tanto é que tinha os seus apóstolos, que no começo também buscavam ele por causa das maravilhas que operava, que não entendiam, não conheciam. E lá em João, capítulos 14, 15 e 16, tem ali um diálogo muito importante, que ele fala: Senhor, agora nós cremos, que não precisa que nós falemos, porque tu já sabes. Aí o Senhor Jesus vai e pergunta: credes agora? Tipo, depois de tudo aquilo
finalmente eles haviam ali instalado, permitido o Espírito Santo trabalhar no coração deles. Então nós vemos que realmente seguir a caminhada com o Senhor Jesus é toda uma caminhada, uma preparação, uma renúncia. É realmente como o apóstolo Paulo compara, não é um campeonato que ele fala, uma maratona, que nós devemos estar ali realmente buscando um prêmio incorruptível, um troféu celestial com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, porque ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é porque estão espalhando esse falso evangelho de que você não precisa fazer nada, que Deus já fez tudo por você, que o evangelho vai deixar de ser realmente renúncia e dedicação por parte daquele que quer seguir, daquele que quer, que é isso realmente que está bem afirmado. Aí ele comentou, para saber se a pessoa está com Deus, é sabendo se a pessoa tem prosperidade material e poder nesta vida. Isto não faz sentido, já que essa vida é efêmera. O que importa é a salvação e não prosperar aqui. É exatamente isso. Essa sua afirmação aí de que para saber que a pessoa está com Deus através da prosperidade financeira é balela. Isso aí é um fruto dessa falsa teoria da prosperidade. Que não, você só tem Deus se você está sendo próspero. Vem cá, e as pessoas que eram pobres, que o Senhor Jesus me falou, nos pobres sempre tereis nos vossos meios. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não pegar pessoas que são realmente ali filhos do Senhor Jesus, filhos do Senhor Deus, amigos do Senhor Jesus, e colocar elas em uma situação, não, você está em situação de pobreza, então Deus não é com você. Sendo que o Senhor Jesus chamou de miserável aqueles que tinham, mas não compartilhavam com o irmão. Porque devemos lembrar que cada um tem verdadeiramente ali um chamado, uma obra da qual trabalhar, e todos precisam estar juntos, unidos em um só espírito. Cada um suprindo no irmão aquilo que lhe falta, e não tentando fazer o mesmo que o irmão de uma maneira mais diferente para o seu benefício próprio. E realmente você falou, o que importa é a salvação e não prosperar aqui. A prosperidade nessa vida é algo que pode ser uma consequência. E outro detalhe, a prosperidade, no caso, é uma consequência de obedecer ao Senhor Jesus. Só que o ponto é, a prosperidade não é só a financeira. Porque tem gente aí com milhões e milhões de dinheiro guardados em depósitos, em bancos, e a pessoa olha como é que esse homem é próspero. Mas você olha, tá ali todo grudado em aparelhos, não consegue comer 1% do que aquele dinheiro dele pode comprar. E aí chega o quê? Tem uma pessoa lá que você olha, tá com o chinelo rasgado, o chinelo remendado com prego embaixo do chinelo, e uma pessoa toda simples ali, humilde ali, trabalhando ali, catando coisa. Você vê, tem 84 anos e tá andando no sol, carregando peso, esse tipo de coisa. E aí você vê, aquela pessoa ali não é próspera? Vem cá, a saúde, o milionário que tá lá, doente de cama, ele daria toda a fortuna dele para ter a prosperidade da saúde daquele que tá ali catando latinha. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado. A prosperidade do Senhor não se limita à financeira. A financeira até o demônio pode te dar, como ele ofereceu para o Senhor Jesus. Mas agora, aquela eterna, só o Senhor Jesus, só o Senhor pode verdadeiramente nos conceder. Ele perguntou, por que usam um critério para saber se a pessoa está com Deus? É saber da prosperidade e poder aqui nessa terra efêmera. Não é a salvação que importa? Como eu já expliquei, realmente é a salvação que importa. Isso é fruto dessa falsa teologia da prosperidade que faz com que as pessoas cada vez mais e mais se afastem da palavra e da presença do Senhor nosso Deus. Aí comentou, Salomão, Davi, etc. afirmavam que estavam com Deus por causa da prosperidade e poder. Então vamos lá, deixando aqui bem claro. Isso aí que afirma é o povo, porque o próprio Davi afirma, Senhor, eu sou pobre, cego e nu. Olha o que o próprio Davi afirmava. Ele sabia e reconhecia que tudo aquilo que ele tinha não pertencia a ele. Tudo continua pertencendo ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor era com Davi mesmo antes, quando ele estava lá no aprisco das ovelhas. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de vocês aqui. Abençoado que comentou, Mini, mas aquela passagem que nos diz que Deus nos dará vida e vida em abundância. Justamente isso. Em que parte está escrito aí especificamente? Vida em abundância financeira. É isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Não tô aqui pregando a teologia da miséria não, tá bom, gente? Não tô dizendo que você não vai ter falta, você vai ter falta de tudo. Só deixando bem claro que o essencial o Senhor te garante, se você for obediente. Aquele que vive em terra estéril, aquele que vive em terra seca, é aquele que está em pecado, aquele que está indo contrário à palavra do Senhor, ou então aquele que pode estar passando por um deserto em prol de um propósito maior. Mas esse que está em prol de um propósito maior, sempre o Senhor, no momento certo, dá o alimento, o sustento necessário.
Tanto é que lá Elias, ele mandou Elias para o deserto, e os corvos iam lá e alimentavam Elias. No momento certo, o Senhor proveu a necessidade daquele que estava ali por causa de um propósito. Então é isso que é muito importante, verdadeiramente, nós estamos buscando a presença do Senhor nosso Deus nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A abençoada que comentou, imitar Cristo é bem mais fácil que imitar Paulo. Porque, gente, nós devemos lembrar qual foi a palavra do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. O apóstolo Paulo só assinou de carteirinha ali que ele verdadeiramente crê no Senhor Jesus. Porque ele fez as mesmas obras que o Senhor Jesus e as fez ainda maiores. Então nós devemos lembrar que os recursos que o apóstolo Paulo tinha não era nem 10% do que nós temos hoje em dia. Então, antigamente, o apóstolo Paulo tinha lá com a munheca dele ficar escrevendo um monte de carta para enviando para um monte de canto, demorando meses essa comunicação de ida e volta de cartas. E hoje em dia, a pessoa reclama de parar 2 minutos na internet, no celular, no seu sofá, na sua cama, na sua rede, aonde você estiver, para pegar e compartilhar a palavra do Senhor. Tô falando a palavra do Senhor. Tô falando motivacional de homem, de que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai isso, aquilo outro. Isso aí não é palavra de Deus. Palavra do Senhor Deus é exatamente as Escrituras da Bíblia Sagrada. Vocês podem acompanhar aí as mensagens das nossas 12 igrejas virtuais. É oração e ministração da palavra do Senhor. Senhor, eu acho, eu penso, eu imagino. Eu ainda dou ali uma introdução, uma introdução para que vocês possam estar buscando a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Isso aqui eu respondi já. As Escrituras da Bíblia Sagrada. Então é isso que é importante, ter a palavra do Senhor, as Escrituras. Aí outra abençoada perguntou, crente pode pintar as unhas? Primeiro ponto que crente qualquer um é. Se você for assalariado, for CLT, você é crente. Por quê? Você trabalha, crente que vai receber. Não, Milena, mas eu sempre recebo todo dia tal ali, tá ali meu dinheirinho na conta. Tá, mas você acredita até se tornar real e você receber. Segundo ponto, aqueles que estão verdadeiramente na caminhada com o Senhor Jesus, o Cristo, pode sim pintar as unhas. Não tem passagem nenhuma nas Escrituras Sagradas que proíba tal coisa. Nós devemos tomar muito cuidado, inclusive, com essa falsa aparência de santidade e com a vaidade oculta. Porque a vaidade não está na unha, a vaidade não está no cabelo, a vaidade não está nos ornamentos, no brinco, no batom, no rímel, na maquiagem. A vaidade mora no coração da pessoa que se permite ser usada e não usar das outras coisas. Tanto é que o apóstolo Paulo deixa bem claro, ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, pelo vestir. E é muito importante examinarmos as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Não tem uma passagem na Bíblia Sagrada que nos proíbe de utilizá-los. Só tem um alerta sempre bem claro. 1 Pedro capítulo 3. Não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim seja aquilo que é interno, seu eu interior. Que é isso que devemos estar sempre buscando alimentar e frutificar. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. Palavra do Senhor Jesus, Marcos capítulo 4. O moçada ele perguntou se inferno existe. É aquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Jesus. Um lugar com choro e ranger de dentes, do qual desejará a morte, mas não encontrará. Então devemos buscar verdadeiramente crer no Senhor Jesus, como está escrito, mas não com medo da consequência do pecado, da consequência do erro, o inferno, mas sim por querer agradar um ser tão precioso e tão maravilhoso, que veio aqui, pegou o seu eu e foi humilde. Humildade é quando você abandona aquilo que você quer em benefício do próximo. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim. E a partir de meia-noite 7, aqui no @Igrejas Benditas. Tô falando rápido que o tempo já acabou. Na outra rede social, @Igrejas Benditas, você vai encontrar a live salva e consegue diminuir a velocidade. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.